Estamos iniciando neste sábado o plantão RCI Cidade. Nós estamos recebendo nesta oportunidade um ilustre personagem da vida política de Araraquara, João Siqueira de Farias, que vai completar em maio 49 anos de idade. João Farias, ele nasceu em Campo Limpo, na cidade de São Paulo, filho de Manuel Rodrigues de Farias, de São João do Pau-d'Alho e de Maria José Siqueira de Farias, alagoana, conhecida como Dona Cecília. De família numerosa, João viveu sua infância em sua cidade natal e, menino, ainda já vendia sorvetes na rua e fazia carretos com o seu carrinho de rolimã nas feiras livres na cidade de São Paulo, isso tudo para ajudar a família. Jovem, começou a acompanhar seus pais em reuniões políticas, sendo eles seus incentivadores. E assim, João Farias, aos 14 anos, começou a militar efetivamente, sendo membro do diretório. Mas antes disso, ele foi registrado como office boy aos 11 anos e permaneceu na profissão até os 16 anos. No ano de 1989, João Farias era líder estudantil, foi diretor de eventos e cultura da Prefeitura Municipal de Santos. Conheceu Araraquara quando realizava comícios de campanha de um candidato aqui em nossa terra e também membro do seu ex-partido, PT. No ano de 2000, retornou ao município a convite de trabalho como coordenador de campanha, também de um candidato a prefeito, e acabou fixando residência aqui em nossa terra. Reiniciou sua vida na cidade, conhecendo sua futura esposa, Grace Cristiane Fernandes, e dessa união nasceu João Siqueira de Farias, filho. É pai de Priscila e Gabriel, do seu primeiro casamento, e da enteada Bárbara. Promotor de eventos e agente público, João iniciou sua vida política em Araraquara como vereador eleito, período de 2009 até 2012. Foi reeleito vereador para 2013 a 2016, sendo o segundo vereador mais votado. Neste mandato, foi eleito para exercer o cargo de presidente da Câmara de 2013 a 2014. Foi líder do governo municipal, chefe de gabinete do governo municipal entre 2001 e 2004, secretário municipal de habitação em 2010 e candidato a prefeito nas eleições municipais de 2016. Bem, hoje ele responde pela Secretaria de Habitação do município de São Paulo. E como vocês puderam observar, uma longa trajetória política, embora ainda praticamente na flor da idade, ao completar 49 anos dentro de mais alguns dias. João, muito prazer em recebê-lo, alegria incontida neste momento, mesmo porque é a oportunidade da gente rever não apenas o político, mas também o amigo que se dispôs a vir de São Paulo para nos conceder essa entrevista ao nosso portal. Bom, Ivan, eu que agradeço o convite, queria cumprimentar você, o Giovanni, que eu também não via tempo, saudar aqui o presidente do Republicano de Araraquara e coordenador do partido na região, meu amigo, irmão Marcelo Lopes, saudar o Rafael, que é assessor do vereador Pastor Raimundo, vereador do nosso partido na cidade, e só fazer uma correção, eu não vim de São Paulo para te dar entrevista, porque eu continuo residindo em Araraquara. Eu vim para casa... Então você não está trabalhando em São Paulo? Não, eu trabalho em São Paulo e venho para cá sempre que dá. Fazia uns 40 dias que eu não conseguia voltar em Araraquara por conta do trabalho lá em São Paulo, que não precisa dizer... de fato é bastante puxado, mas eu mantenho residência em Araraquara, continuo eleitor da cidade, então vocês vão disputar a eleição aí, quiser meu voto, é bom vocês trabalhar, viu? Porque eu voto aqui, tá? E trata de pedir o voto também para o João. É isso aí, porque se não pedir, não ganha eleição, viu? Quem não perde voto. Então, você disse que estava em Araraquara, depois foi a São Paulo prestar serviços e constantemente está aqui porque mantém a sua residência em nossa cidade. Muito bem. Ô João, mas, na verdade, já que você abriu a porteira, eu vou perguntar o seguinte: o que o levou a deixar política em Araraquara foi
aborrecimento com o resultado da eleição? Não, em hipótese nenhuma. Até porque o que eu deixei de fazer foi estar presente no cotidiano da política de Araraquara. Tem uma questão objetiva. Eu recebi um convite logo que deixei o meu mandato de vereador ao final de 2016, porque eu disputei a prefeitura, não disputei o terceiro mandato para vereador, e o meu partido me convidou para prestar uma assessoria em São Paulo, né? Primeiro no Núcleo de Assuntos Estratégicos da Assembleia, que tem a responsabilidade de pensar projetos especiais de assessoria no Estado, e em seguida eu recebi o convite para assumir a Secretaria Municipal de Esportes da capital de São Paulo. O prefeito Bruno Covas me fez esse convite a partir, inclusive, de um acordo político que foi feito com o PRB à época, que ainda nós chamávamos PRB. Então, o que me levou a São Paulo foi o trabalho, né, mas mantendo contato permanente com a vida de Araraquara, com os meus amigos, com o partido. Ou seja, eu não estou no dia a dia, mas acompanho a política da cidade de forma muito presente, sempre em contato com o Lopes, conversando bastante com os amigos da política da cidade. Ou seja, não tenho nenhum interesse em deixar de militar politicamente em Araraquara, até porque, como já disse em outras oportunidades, é essa cidade que eu escolhi para morrer, né? Tem gente que escolhe a cidade para viver. Eu escolhi Araraquara para morrer. Espero que daqui uns 50 anos. Eu pensei que você tivesse escolhido um Campo Limpo. Não, o Campo Limpo eu escolhi para nascer. E eu escolhi Araraquara para ver. Eu tenho uma paixão grande por Araraquara. É importante dizer que a minha carreira política efetiva, né, ela começou em Araraquara. Eu devo isso à cidade, né? Eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse a minha passagem pela Câmara Municipal de Araraquara, toda a minha experiência acumulada no exercício de vereador na cidade, no exercício de secretário municipal da cidade. Então eu devo isso a Araraquara. Hoje estou emprestado para a cidade de São Paulo, que é a minha cidade natal, né? Mas a minha vida vai continuar sempre em Araraquara, porque é a cidade que eu repito que eu escolhi para morrer. Espero que daqui uns 40 anos, mas eu tenho por ela um carinho muito grande. É inegável o seu conhecimento dentro da política, e sempre que converso com as pessoas, elas são objetivas ao afirmarem de que você foi um dos grandes talentos da nossa política nesses últimos anos, nessas últimas décadas em Araraquara. E você, como coordenador político, como é que você se sente entre essa ponte Araraquara e São Paulo, mesmo porque você está a serviço do governo municipal de São Paulo, e aqui você fincou raízes e você se mantém praticamente aqui. Mas nesse relacionamento Araraquara-São Paulo, quais são as diferenças que existem para que você possa continuar monitorando toda esta atividade? Primeiro, acho que a dimensão, né? São Paulo é maior que 151 países. Nós estamos falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes, que por si só tem uma complexidade infinitamente superior à nossa cidade. Né? Não é fácil você trabalhar enfrentando os desafios que São Paulo te apresenta, mas é uma experiência para a vida, principalmente para quem pratica atividade de gestão pública, que fica para o resto da vida e lhe permite, inclusive, discutir a sua cidade com mais propriedade. Eu te diria de que eu estou tendo a oportunidade de, em São Paulo, conhecer experiências administrativas que eu não tenho dúvida nenhuma, que se aplicadas na cidade de Araraquara, vão fazer com que nossa cidade possa ter um desempenho em um desenvolvimento econômico muito melhor, né? É verdade que a distância acaba impedindo que eu possa estar tratando o cotidiano de Araraquara mais presentes, mas eu acompanho muito de perto os problemas da cidade. Acho que nós vamos viver um momento importante agora em Araraquara, que é a eleição, né? Nós, do Republicanos, estamos nos preparando para ela, né? Nós disputamos a eleição em 2016, reconhecemos que tivemos um resultado extremamente pífio, né? Até por conta da estratégia que nós adotamos na eleição, e a gente pode falar depois um pouco sobre isso, mas não tenho dúvida nenhuma que o Republicanos tem um papel importante e será um ator importante nas eleições municipais da cidade de Araraquara, e eu espero, né, poder de alguma forma contribuir nesse processo, seja ajudando a construir a chapa de candidatos a vereador do Republicano, seja a gente tendo uma opção para a cidade, inclusive para apresentar como candidato a prefeito, né, para uma alternativa ao atual projeto político que comanda a cidade hoje. Tá. Quando o candidato a prefeito de Araraquara
você, como concorrente republicano, foi o primeiro candidato a assinar um documento da OAB que pedia moralidade na campanha eleitoral. Isso funcionou, João? Eu acho que assim, assinar foi importante. Eu acho que não funcionou do ponto de vista prático, porque o resultado da eleição aqui está claro. Quem ganhou a eleição foi o PT, né, foi o Edinho, que era, naquele momento, né, a principal simbologia de tudo que a gente vivia no Brasil. A gente estava no furacão da Lava Jato, né, uma série de denúncias que abalaram a República do que foi, que se tornou o governo federal sob a gestão do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, e tinha na figura do Edinho um papel não de coadjuvante, mas de ator principal, porque ele era o tesoureiro da ex-presidente Dilma na campanha eleitoral e, consequentemente, se tornou ministro, né? E eu fui o único candidato, que é importante dizer, o único candidato que colocou como linha de frente no debate da eleição de Araraquara naquele momento a questão do envolvimento direto do ex-prefeito Edinho com tudo aquilo que acontecia em Brasília. O prêmio que eu tive por ter sido extremamente combativo nessa questão foi saltar de 10 pontos nas pesquisas e terminar com 2. Né? Eu acabei sendo visto pelo eleitor como o garoto mau da eleição, alguém que adotou uma estratégia de campanha de agressão contra o candidato Edinho, e quero aqui dizer que não é nada contra a pessoa do Edinho, mas contra o que ele representava e o que ele representa para Araraquara. O eleitor de Araraquara não teve essa visão, até porque eu aprendi com essa lição, inclusive, Ivan, de que as eleições municipais, infelizmente, as pessoas se preocupam muito mais com os problemas da cidade que ela enfrenta no dia a dia, a falta de vaga em creche, os problemas do posto de saúde, o problema do mato alto, do ônibus que atrasa, do que necessariamente o que representa politicamente cada candidato. E aí a referência que ela faz para escolher o seu candidato, e foi o que ela fez, inclusive, em 2016, foi o que esse candidato já fez pela cidade. E aí eles tinham uma referência da boa gestão que o Edinho fez a primeira vez que passou pela prefeitura e, infelizmente, né, uma avaliação negativa do segundo mandato do prefeito Marcelo Barbieri. Isso pesou bastante na decisão do eleitor e ainda uma divisão muito grande dos candidatos a prefeito que se opunham ao projeto do PT. O que a gente, inclusive, precisa ter muito claro em Araraquara é que se alguém quiser aqui derrotar o PT, tem que entender que a eleição aqui tem que ser como se fosse segundo turno. Né? Você tem que buscar unir as forças que são contrárias ao PT, mesmo que essas forças tenham divergências entre elas, mas tem um projeto maior de entender de que não dá para Araraquara continuar sendo governada pelo PT, porque, consequentemente, esta governança coloca Araraquara numa situação secundária no cenário nacional. Né? Hoje o Brasil é governado por um campo político que, inclusive, é inimigo mortal do PT. Eu, pessoalmente, acho, inclusive, que essa guerra, da forma que ela é dada, não contribui para o Brasil, né? E tem um governo do Estado que é governado pelo PSDB, que a gente sabe também que é um adversário histórico do PT. Isso prejudica a cidade. Agora, se as forças políticas de Araraquara não tiverem esse entendimento, né, podem ficar escrevendo aí no Facebook, dizendo que estão dividindo, que é rodízio de poder, que é tudo uma grande baboseira. Se você for fazer a leitura política efetiva, é uma grande baboseira. Né? Nós temos aqui que entender de que o projeto para derrotar o PT em Araraquara passa por você necessariamente superar pequenas ou algumas divergências que existem daqueles que se opõem ao PT. Né? E você fazer da eleição de Araraquara o segundo turno, porque aqui não tem segundo turno. Então é evidente que um candidato que até por conta da sua história na cidade sai aí com uma média de 25%, 30% de intenção de voto, se os adversários dele se dividirem, ele vai se eleger prefeito novamente sem nenhuma dificuldade. Você falou em leitura política e nisso você é catedrático. 2 anos antes do Bolsonaro ser eleito, você fez o que o Bolsonaro fez depois. Por que não deu certo? Porque o Bolsonaro ele foi com tudo em cima do PT, disse da necessidade de mudanças no país, da mesma forma que você, 2 anos antes, fez crítica ao PT, e só que não conseguiu.
Então, eu acho que são eleições diferentes. A eleição Municipal nacional, a eleição nacional, o eleitor, ele foca na questão do país. Mas então, a retórica seria praticamente a mesma. Mas a disputa política ideológica é mais forte. Né? O que eu acabei de falar para você. As pessoas na eleição municipal, a cabeça dela volta muito mais para os problemas locais do que necessariamente do que representa politicamente os candidatos. O que representa politicamente os candidatos tem menos peso numa eleição municipal do que tem numa nacional. Né? E junto com isso, você teve aqui a divisão do campo de centro-direita, que é contra o PT, mas que saíram com vários candidatos. Você teve eu candidato, você teve a Edna candidato, você teve o Nino candidato e você teve o Boi candidato. Né? Então, ou seja, 4 candidatos com uma certa expressão, porque o Boi, o vereador mais votado da cidade, foi presidente da Câmara assim como eu, a Edna já tinha disputado a eleição para prefeita, para deputada, o Nino tinha sido secretário do Marcelo, enfim. Então foram candidatos que tinham peso político muito forte, contra um adversário que representava o projeto do PT, mas que tinha um histórico enquanto prefeito também muito forte. Acabou prevalecendo o voto do eleitorado daqueles que ainda identificam no Edinho e no PT uma opção política para o Brasil, que a gente respeita, mas não concorda. Né? O Bolsonaro também se elegeu em outra expectativa. Né? Quem elegeu o Bolsonaro foi uma faca. Né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma que, apesar de tudo aquilo que o Bolsonaro representou na eleição, do antipetismo, do candidato anticorrupção, que tudo isso é verdade, o Bolsonaro, do ponto de vista prático, ele não é uma pessoa preparada para a função de presidente da República. E uma prova disso é quando a de bobagem que ele fala, todos os dias a gente acompanha uma bobagem nova. Né? Ele estimula o ódio, ele estimula a divisão no país, isso não é bom, porque eu repito, você ser adversário político, ter pensamentos diferentes, não faz de você inimigo daquele outro que pensa diferente de você. Né? Não dá para fazer da política torcida organizada de futebol. Então, circunstâncias levaram à eleição do Bolsonaro, que do ponto de vista administrativo não é um governo ruim. Né? Os números, inclusive, do Brasil melhoram substancialmente depois da crise deixada pelo governo Dilma Temer para o brasileiro, que fazem com que a gente, inclusive, tenha esperança de que a gente possa ter indicadores ainda melhores a partir do ano de 2021. O problema é que, do ponto de vista da política e da mensagem, o governo erra muito, porque o presidente acha que ele pode falar tudo o que ele pensa, o que ele fala para o filho, para o amigo na casa dele, para 200 milhões de pessoas, ou pior, para 1 bilhão, porque repercute no mundo as posições do Bolsonaro. Então, eu acho que são momentos diferentes. Eu costumo dizer assim, eu perdi a eleição em 2016 por ter tido coragem de fazer um enfrentamento 100% político contra o candidato favorito, que era o Edinho. Né? E tudo que eu disse na eleição acontece no dia a dia. Né? Se o eleitor de Araraquara ainda assim acha de que, e infelizmente tem isso, tem gente que não gosta de mim, né, de que acha que eu sou arrogante, né, de que eu sou forasteiro, tem gente ainda que acha que eu sou petista, possivelmente já vão estar escrevendo, ele é ex-petista, ele é amigo do Edinho, ele é amigo do PT, ele nunca deixou o PT, faz quase 20 anos que eu deixei o PT, mas, sendo mais exato, fazem 16 anos. Né? É um direito das pessoas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que eu perdi a eleição em 2016, dias de passagem, com um resultado muito pífio, quase repetido para prefeito que eu tive para vereador, foram 100 votos a mais só para prefeito, mas terminei com a consciência de quem fez tudo o que tinha que fazer. Repetiria? Não sei se eu repetiria com a mesma contundência que eu fiz em 2016. Eu acho que você aprende, né? Você vai amadurecendo. Eu acho que faltou eu tratar um pouco mais das questões da cidade naquele momento do debate eleitoral. Mas a gente tinha uma avaliação também de que se a gente ficasse só tratando das questões da cidade, a gente ia perder a eleição de qualquer jeito. Né? Então eu resolvi bater. Então, bateu, mas você não bateu transformou e me quebrei. Você bateu, mas não transformou em vítima? Foi, eu acho que pode ter sido, não digo vítima, porque o Edinho não é nenhuma vítima, as pessoas não veem ele como uma vítima, repito, as pessoas viam o Edinho como alguém que tinha sido um bom prefeito para a cidade, né, nos 2 primeiros mandatos deles, e que tinham naquele momento uma avaliação equivocada do todo do governo do Marcelo Barbieri, porque veja, se é verdade que o Marcelo terminou o 2º mandato dele mal avaliado,
também é verdade de que ele fez no conjunto da obra, mas muito mais do que o Edinho nos 8 anos que o Edinho tinha sido prefeito. E a gente precisa, inclusive, nesse ano, perguntar, né, nesta eleição, espero que os candidatos perguntem, aonde estão os resultados práticos dos 4 anos do governo Edinho, de 2017 a 2020. Qual obra que o Edinho entregou para a cidade de Araraquara, né? Qual é o principal projeto deste governo que está governando a cidade para os araraquarenses? O sentimento que eu tenho hoje é de que Araraquara, nesses 4 anos, é infinitamente pior do que era mesmo no último ano do governo do Marcelo, que ele estava mal avaliado. Se você pegar em quantidade de obras, por exemplo, aí vira até covardia, porque a quantidade de obra que o Marcelo entregou nos 8 anos de mandato dele, comparado com o que o Edinho entregou nesses 4 dele, é vergonhoso. Cadê o pronto-socorro do Melhado? Que até hoje não saiu do papel e vai sair do papel sendo outra coisa, né? Onde é que está a manutenção de Araraquara? As ruas de Araraquara estão todas destruídas, o Ivan. Araraquara, em 2019, teve a maior epidemia de dengue do Brasil. Não é que nós ficamos atrás de Bauru. Se você colocar proporcionalmente a população de Araraquara e a população de Bauru e de qualquer outra cidade do Brasil, Araraquara foi a cidade com o maior número de dengue do Brasil. E isso não é culpa da população, desculpa. A população erra também, ela erra, porque ela joga lixo fora, né? Ela não respeita o mínimo que a gente precisa respeitar, mas quem governa uma cidade tem responsabilidade de se preparar para enfrentar aquilo que já é comum num país tropical, que é a questão da dengue. O governo do prefeito Edinho não se preparou para cuidar da dengue em Araraquara em 2019. Então a responsabilidade principal da gente ter tido mais de 20 mil casos confirmados de dengue em Araraquara é deste governo. O único projeto do Edinho que funciona em Araraquara é a ferroviária. É o único. Que ele cuida 24 horas por dia. A gente sabe do carinho e da paixão que ele tem pela ferroviária. Eu gosto muito da ferroviária, mas com todo respeito, não é tarefa de prefeito cuidar de futebol. A gente não elege um prefeito para cuidar de futebol, a gente elege um prefeito para cuidar da saúde, para cuidar da educação, para cuidar da manutenção das zeladorias da cidade. Não dá para a gente ter como principal bandeira de uma cidade, de um governo, o time de futebol, né? Então eu acho que a gente precisa fazer esse debate. O que de fato foi feito, além de muita propaganda, e aí a gente tem que reconhecer que para isso ele é muito bom, né? Muito bom, né? O que foi feito mesmo para melhorar os números da saúde, para melhorar os números da segurança, para melhorar os números da educação e principalmente do cuidado da cidade. Ô João, você viu o que eu falo, né? Se deixar... Não, é um papagaio. Mas, bom, não, a sua participação, inclusive, dentro do aspecto político, você, evidentemente, tem um conhecimento extraordinário. Mas você é contundente, você bate firme e tal. Mas como é que se explica um vereador do seu partido assinando as coisas do prefeito? Então, não explica. Eu fico muito incomodado, né? Eu acho que o vereador do Republicanos em Araraquara deveria ter a mesma posição que eu tenho. Exato. Na condição de grande liderança do partido. Agora veja, eu não estou na cidade na condição de dirigente partidário, não existe uma resolução nacional do partido de oposição ao governo local, né? O vereador tem autonomia de tratar e trabalhar o seu mandato conforme ele entende, e acho que cabe à população, no momento da eleição, julgar se o vereador acabou cumprindo com o objetivo que ele deveria. Posso lhe garantir que se eu estivesse na Câmara na condição de vereador, ele não faria isso. Não, mas está traindo os princípios do partido. Não necessariamente os princípios do partido, até porque, veja, o PRB, os republicanos, ele tem uma posição política nacional, né? O Republicanos local, ele é oposição a Edinho, porém, né, o vereador, o parlamentar, tem autonomia do seu mandato. Não existe nenhuma resolução local, municipal, que impeça... Mas os hábitos são locais, como você disse agora. Os hábitos são locais. Agora, aí eu acho que cabe também ao partido local, e aqui vai uma crítica construtiva ao meu presidente que está aqui, procurar o vereador para conversar. Eu acho que nos grandes temas o partido tem que tomar posição. Exato. Nos grandes temas tem que tomar posição. Naquelas questões mais do cotidiano da Câmara, cabe aí ao vereador tocar o seu dia a dia. Agora, se você perguntar se eu fico incomodado, eu fico muito incomodado, não é pouco, não. Ótimo.
Bom, mas nesse período todo, o que eu considero, vamos dizer, uma traição aos princípios, tá certo? Mas você já foi traído nesse período, desde que você chegou a Araraquara até agora? Eu fui traído agora, faz coisa de 10 dias, rapaz. Mas por quê? Pelo seu Coca, conhece o Coca? Lógico, eu considero uma pessoa. O Coca apertou a minha mão, a do presidente do partido, a do presidente nacional, do presidente estadual, de vários militantes, de que ele estava se filiando no Republicanos e seria um potencial candidato do partido a prefeito. Eu tive inúmeras reuniões com o Coca, inclusive para discutir a estratégia do partido para a eleição. Ele seria o candidato do partido? Ele seria o candidato natural. É evidente de que eu acho, como eu repito, quem defende de que as forças políticas que são contra o PT se unam na eleição, a gente poderia lá na frente entender, caso isso acontecesse, de que existia um nome com melhores condições que o Coca, e esse nome deveria ser o nome a todos apoiarem. Ele, até pela história dele, seria um nome com potencial, né? Então nós iríamos colocar o nome do Coca como candidato a prefeito. Graças a Deus, né, Deus me alertou, me deu a oportunidade de ver de que eu estava conversando com um homem que não sustenta em pé o que assume sentado, né? Um homem sem caráter, sem palavra, e que a cidade não merece ter alguém lhe governando, porque não é de confiança, alguém que combina, que trata. Eu aprendi na minha vida o seguinte, e vou até por conta do lugar onde eu nasci. Eu nasci num dos lugares mais violentos de São Paulo, né? O bairro que eu nasci, quando eu nasci, não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha esgoto, né? Eu nasci na época que São Paulo tinha justiceiro, você não podia ficar na rua até depois das 9 da noite, porque se você está na rua na periferia, você pode ser alvo dos criminosos. E aprendi lá que tem uma coisa que você não pode faltar na vida, é com a palavra. E quem me conhece aqui em Araraquara pode me criticar por um monte de coisa. Pode não gostar, mas ninguém pode acusar o João Farias de não ter palavra. O que é combinado comigo não é caro. Mas com relação ao Coca, você não está sendo agressivo demais? Não estou sendo agressivo, não. Estou sendo verdadeiro. Coca, estou falando, espero que você assista nos teus olhos. Você traiu os republicanos de uma forma injustificável, porque você sequer teve a elegância de pegar o telefone e ligar para mim ou para o Marcelo Lopes ou para qualquer outra pessoa e falar: eu mudei, pensei, eu recebi um convite do PSL e do PSL. Desculpa, não, eu fiquei sabendo numa publicação que teve no Facebook. Então eu estou sendo muito sincero aqui, muito honesto. Ou seja, o Coca não sustenta em pé o que ele combina sentado. Como é que eu posso, né, achar que uma pessoa dessa é confiável para governar a minha cidade? E aí, eu estou dizendo um fato concreto, né? Se você quiser perguntar para várias lideranças políticas que conversaram com o Coca nos últimos períodos, o que o Coca falava sobre a filiação partidária dele. Falou para todo mundo que estava se filiando no Republicanos, ele acertou isso com Republicanos. Não tem problema nenhum as pessoas mudarem de ideia, Ivan. Desde que eu procure quem eu tinha combinado, falar: aconteceu isso, eu mudei de ideia, estou buscando outro caminho. Não foi o que aconteceu. Desejo sorte a ele, mas quem faz isso na política não tem possibilidade nenhuma de avançar, porque já não é fácil fazer política, né? Porque para todo mundo, político não é uma boa... Quer dizer, ele poderia ter mudado de partido, mas deveria ter cientificado vocês. O mínimo que ele tinha que fazer, o mínimo, até pelo avanço das tratativas que nós estávamos, era ter ligado, pelo menos ligado. Falou: ó, aconteceu uma situação nova, eu estou trabalhando na prefeitura de São Carlos, o prefeito de São Carlos se filiou no PSL, pediu que eu me filiasse no PSL para ser candidato em Araraquara. Eu queria te pedir desculpas, mas não vai dar para nós estarmos juntos nesse momento. Perfeito, eu ia ficar irritado, claro, porque você já combinou comigo. Mas pelo menos ele deu uma satisfação. Ele teve a hombridade, né, de reconhecer que mudou no percurso, né, e deu uma satisfação. Eu repito, desde que o Coca anunciou a filiação no PSL, eu não falo com o Coca. Eu mandei uma mensagem para o Coca e eu dizia assim: muitos falaram que você ia me trair, eu não acreditei. Hoje eu conheci seu caráter, quer dizer, a falta dele. Ele visualizou e não me respondeu. Essa mensagem, a última vez que eu me dirigi ao Coca foi através do WhatsApp, exatamente com essa frase que eu acabei de falar. Tá certo, você tem uma postura e acabou de dizer que a palavra é que tem que permanecer.
Mas político, via de regra, dorme de um jeito e acorda do outro. Concorda? Não é meu caso. Eu acho que não pode ser o caso de quem vive na política. Por isso que a política no Brasil ela é desse jeito. Né? Eu costumo dizer o seguinte, Ivan, você não precisa concordar comigo, mas se você combinou alguma coisa comigo, aí não é só na política, é na vida. É na vida. Na vida. Ou você cumpre, ou se você não vai cumprir, você procura para se justificar, né? Então eu acho que a gente tem que fazer política com mais seriedade. O Brasil não é mais o Brasil de 30 anos atrás. Exatamente. As coisas mudaram, as pessoas precisam levar a política com mais seriedade. A gente precisa entender que é a política que transforma a vida das pessoas. Exatamente por ser a política que transforma a vida das pessoas, a gente precisa cuidar dela e tratar ela com mais seriedade, a gente precisa ser mais correto, precisa ser mais verdadeiro com as pessoas. Não dá para a gente ficar fazendo um discurso de esquerda, o que dizem que é de esquerda, progressista, e por trás está articulando, está conspirando, está manobrando para prejudicar as pessoas. Eu acho que a gente tem que ser correto, defender uma tese, quando combinar, cumprir, né? Quando falar que vai fazer, faça. Se não vai fazer, não prometa, né? Se dá para fazer, diga que dá, se não dá, não dá. Eu costumo dizer o seguinte, não tem nada melhor do que um sim verdadeiro, porque dói é o não mentiroso, é o sim mentiroso. O não verdadeiro, né, ele muitas vezes dói, mas ele tem um peso importante, porque é assim, ó, você já falou não. Eu não tenho dificuldade de falar não. Nenhuma. Você, grande parte da sua vida, creio que até mais ou menos 40 anos de idade, você foi petista, não vou dizer roxo porque teria que ser vermelho. Mas de repente você também mudou de ideologia, mudou de planos, procurou seguir sua vida diferente. O que o fez convencer de que era hora de mudar de rumo? Então vamos lá. Primeiro que eu não até os 40, eu tenho 49. Eu saí do PT em 2004, há 16 anos. 16 anos, desculpa então. 16 anos atrás. A minha primeira eleição, inclusive, já foi como vereador do PRB, que hoje é republicano. Eu saí do PT pelo mesmo motivo que fez com que muita gente saísse do PT. Ou seja, o PT foi um partido que nasceu vendendo esperança, nasceu vendendo honestidade, nasceu vendendo um governo voltado para atender a população mais pobre, a minoria, e quando chegou ao poder se comportou da mesma forma que os partidos tradicionais se comportavam. Grandes acordos políticos para garantir votos no Congresso, e o acordo político, por exemplo, se permitir estar vinculado ao direito das pessoas roubarem. Vários petistas também roubaram, e por isso foram presos, né, junto com outros de outros partidos. O PT, quando nasceu, ele nasceu contra tudo isso, né? Então o PT não podia fazer o que os outros faziam, porque era inadmissível para quem trabalhou tanto para construir um partido político como os meus pais, por exemplo, com a esperança de que ia mudar a vida das pessoas, assistir tudo que o PT fez no Brasil. Isso não significa que o PT não tenha pessoas boas lá, porque eu acho que a gente tem que diferenciar as coisas, né? O PT tem pessoas boas que são petistas e que eu respeito, né? Mas o partido, enquanto instituição política transformadora, ela é tão igual ou pior a tudo aquilo que ele sempre combateu e continua. Esse que é o grande problema. Enquanto nós estamos conversando aqui, né, uma das principais lideranças do PT no Brasil, que é prefeito de Araraquara, está fazendo a política da fisiologia, cooptando partidos para apoiar ele na eleição. Partidos que não tem nada a ver com o PT. Pode escrever, você vai assistir aqui em Araraquara o PSD do Kassab apoiando o PT, você vai assistir o Solidariedade apoiando o PT, você vai assistir o PTB apoiando o PT, você vai ver o PP continuar apoiando o PT. A pergunta que eu faço, o que esses partidos têm de alinhamento ideológico com o PT? Então, essa história de que o PT é um partido de esquerda, partido ideológico, isso é a maior balela dos últimos tempos no Brasil. O PT hoje é um partido fisiologista, que tem como principal objetivo governar e estar no poder. E que tem alguns dos seus membros que, quando está no cargo, acabam priorizando algumas políticas com caráter e cunho mais social. Isso não faz do PT um partido de esquerda. Prefeito Bruno Covas, em São Paulo, que é do PSDB, né, tem como norte do seu governo apoiar e fortalecer projetos sociais. Na área da habitação que eu dirijo, por exemplo, em resposta ao governo federal que acabou com Minha Casa Minha Vida, nós criamos um programa em São Paulo chamado Pode Entrar, que vai investir R$1 bilhão de reais para a construção de unidades habitacionais para a população carente. Isso não faz do Bruno de esquerda.
Porque esse mesmo prefeito está com uma política agressiva de concessão do Pacaembu, de privatização de setores importantes da cidade de São Paulo, porque a iniciativa privada tem e precisa ter um papel importante de apoio a políticas do Estado. E quanto mais forte o Estado, mais corrupto ele fica, Ivan. Então é evidente que o Estado tem que se preocupar em cuidar daquilo que é obrigação dele, que é saúde, que é educação, que é segurança pública. Outras áreas, se for possível passar para a iniciativa privada, passe. Então isso não faz do Bruno nem de esquerda e nem de direita, faz um prefeito que busca governar de forma moderna, né? O PT no Brasil e o PT aqui de Araraquara continua governando de forma fisiologista, se preocupando em se manter no poder, continua cooptando partidos políticos que não têm nenhum alinhamento ideológico com ele, com o intuito de ganhar a eleição. Eu estou sendo aqui muito honesto e muito sincero, né? Isso também não faz eu achar que a gente tem que ter uma guerra contra o PT e contra o Edinho. Não. Eu acho que faz com que a gente que não quer o PT no poder tenha a humildade de entender que a gente precisa deixar de lado algumas diferenças e construir um projeto e uma candidatura que possa derrotar esse projeto, né? Do ponto de vista da política, não da pessoa, né? Eu não quero que tenha uma campanha contra a pessoa do Edinho. A função, a gestão. Separar o joio do trigo, separar a política da vida pessoal, enfim. Mas ou a gente entende que é hora de construir alternativas reais, né, que possam ter uma alternativa, ou o PT vai continuar governando agora de forma fisiologista, muitas vezes com proposta oportunista, como essa de doar terreno para as pessoas construir casa que não tem um mínimo de cabimento. Então, João, mas dentro desse fisiologismo, você teve uma participação quando o Edinho foi eleito. Eram diferentes os tempos? Em qual? Você está dizendo a eleição de 2000 ou da eleição de 2016? 2000. De 2000? De 2000 para cá. Não, eu ainda era do PT e em 2000 então, acreditava ainda que o PT era a alternativa. Mas já não tinha o fisiologismo? Em 2000 não, tanto é que se você pegar a aliança do Edinho em 2000 era PT, PCdoB e PSB, 3 partidos do campo de esquerda, né? Mas você concordava com a ideia e a forma com que realizava a política? Veja, eu ainda achava que o PT em 2000 era alternativa para o Brasil. O Lula foi ser eleito presidente em 2002. Eu ainda achava naquela época que o PT era a melhor alternativa para o Brasil. Em 2000 não tinha Lava Jato, em 2000 não tinha mensalão. Né? Em 2000 não tinha essa sede, essa necessidade de estar no poder a qualquer custo. E você, como daquele tempo, você aplaude a Lava Jato? A Operação Lava Jato? Claro, eu acho que tem excessos, né? Tem excesso. Agora, os excessos não justificam você criticar o desmantelamento da maior história de corrupção do Brasil. Eu nunca imaginava que a corrupção no Brasil pudesse ter a dimensão que tem, né? Claro que eu acho que o Sérgio Moro também em alguns momentos se aproveitou da função de juiz e teve seus abusos, e aqui a gente precisa parar com esse negócio e achar que os fins justificam os meios. Não pode, Ivan, porque senão você se permite fazer o mesmo que você está condenando. Eu fui vítima desse tipo de atitude aqui em Araraquara, né? Eu fui usado de forma ilegal. Em que momento? No momento da operação que prendeu na Peloso. Tentaram me envolver num esquema que eu não fui investigado, que eu não estava na lista dos investigados, que eu não tinha relação nenhuma com isso, e vazaram uma gravação com o Mimi, que está preso, falando mal de mim. Você deve se lembrar, foi para, olha, funcionário detido envolve presidente da Câmara no esquema na Peloso. Fui assustado. Depois eu fui descobrir que quem vazou a gravação sigilosa foi um membro da Justiça. Claro que, como eu não tenho como provar, eu não posso falar que quem foi. Eu sei quem foi, né? Mas como eu não tenho que provar, se eu falar, vou acabar me arrebentando, porque ele vai me meter um processo, aí danou-se. Você falou em forasteiro, tá certo? E você acha que foi perseguido aqui dentro de Araraquara? Ah, mas você tem dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Que não perseguido, que as pessoas têm em relação à minha figura um preconceito danado. Tem um monte de gente que fala mal de mim que nunca falou um oi comigo, nunca apertou minha mão, não me conhece. Não conhece minha história de vida, né? Não conhece como eu me relaciono com os meus amigos, com a minha família, e não gosta de mim, porque ouviu falar de mim, porque eu sou de fora. Eu, muitas vezes, fui chamado por muitas pessoas aqui de Araraquara de forasteiro. Um cara que veio de fora para querer mudar. Agora,
é inegável também que a minha história de vida em Araraquara incomoda. Eu, em 8 anos... Meteórica, né? Em 8 anos vivendo em Araraquara, eu virei vereador. Tem gente que está aqui há 40 anos tentando. E uma delas foi o segundo mais votado? Na segunda eu fui o segundo mais votado. Então isso incomoda também. Agora, isso também não me incomoda não, viu? O carro anda para frente, né? É isso aí. E nós não temos tempo de olhar para trás, porque senão seremos atropelados. Mas me fale do seu partido, Republicanos. O que vocês pensam em relação às eleições que serão realizadas em outubro? Então, o Republicanos é um partido que não é de extrema direita, não é de extrema esquerda. É um partido que se considera de centro-direita. É um partido liberal na economia, porém conservador nos costumes. É um partido que defende, e eu defendo isso, a família, né? De que São os evangélicos? Não só os evangélicos, porque todo cidadão do bem, né, principalmente aqueles tementes a Deus, sabe que a gente vive um momento de degradação moral muito grande no país. Hoje, não tem quem não se preocupe com uma criança de 12, 13 anos sair sozinha. Eu, com 7, 8, pegava ônibus em São Paulo. Eu ia para a rua brincar, saía de manhã, voltava à noite. E minha mãe sabia onde eu estava, não se preocupava, né, porque sabia que a gente vivia outros tempos. Hoje, um pai deixar um filho de 12 anos na rua, ele corre vários riscos. Não saber se o filho vai voltar, porque ele pode ser vítima de um ato criminoso, né? Ele pode estar envolvido possivelmente com pessoas que tenham acesso fácil às drogas, porque hoje qualquer garoto, se quiser, pode ter acesso às drogas, né? Então, a gente precisa cuidar mais da família, né? O Republicanos tem muito isso. Agora, o Republicanos não é um partido evangélico. Ele é um partido que tem evangélicos, assim como todos os outros. E isso é um grande preconceito que tem contra os republicanos, porque a gente tem, é verdade, né, um número expressivo de pessoas da Igreja Universal, membros do partido. Eu não sou da Universal, eu sou católico, apostólico romano, né? Eu tenho e faço algumas atividades pessoais que a igreja, por exemplo, é contra. Eu de vez em quando tomo minha cervejinha, meu uísque, eu fumo meu cigarro, né? Eu pulo meu carnaval, né? Claro, com moderação, mas são hábitos que você... E com respeito, algumas igrejas evangélicas orientam os seus fiéis a não fazerem isso, né? Mas tem no PRB evangélico, tem no PRB católico, tem no PRB protestante, tem no PRB um bandista. O partido não tem problema, assim como tem nos outros. Aqui, com a gente, é engraçado, ninguém fala assim, o PSDB é evangélico, o PSDB é católico. Não, conosco tem preconceito. Lá vem o partido dos evangélicos. Mas por que isso? Porque é evidente que setores da sociedade se incomodam com o crescimento de forma muito forte do partido na política e dos evangélicos no país. Agora, se alguém me perguntar, você prefere que se abra uma igreja ou um bar? Eu vou preferir que abra uma igreja. É lógico. Então, quanto mais igrejas evangélicas abrir e mais bares fecharem, menos pessoas viciadas em álcool nós vamos ter. Menos problemas vamos ter. Não tem nenhuma dúvida. E eles cumprem um papel fundamental, inclusive, que deveria ser do Estado, né? Quando você tem uma igreja evangélica, quando uma igreja evangélica consegue, como eles dizem, resgatar uma ovelha perdida que estava nas drogas, que estava no álcool, uma pessoa a menos para se tornar um assassino, um traficante, para ser internado num hospital por conta de problemas de saúde, o Estado tem que pagar. Então a gente deveria elogiar. Isso não significa ter que concordar com as teses, né, ou com os costumes estabelecidos por aquela igreja, mas você tem que respeitar, e mais do que respeitar, você tem que valorizar toda e qualquer instituição que pratica o bem. Toda e qualquer instituição que pratica o bem, seja ela católica, seja ela evangélica. E você tocou num ponto importante, que é essa questão do preconceito em relação aos evangélicos, né? A gente sente isso também, porque nem são todos que se espantam quando falam, não, ele é católico ou ele é evangélico. Parece que o espanto maior está quando você tem uma resposta dizendo, não, ele é evangélico. É isso aí. Porque tentaram, e tem uma tradição, uma cultura no mundo católica, né?
E essa tradição no mundo católico, no Brasil, ela é muito forte, porque o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né, que tinham uma história, uma tradição muito forte, um fundamento na Igreja Católica. E é evidente que isso gera preconceito, e esses preconceitos têm que ser superados, assim como tem o preconceito contra o negro, que tem que ser superado, contra os homossexuais, que tem que ser superado. Isso não significa que eu tenha que concordar, eu tenho que respeitar, né? Acho que a gente tem que aprender a entender a diferença de que respeito não significa concordância. Eu acho que tem certas coisas que você não respeita. Por que você não respeita? Você não respeita alguém que optou em virar um criminoso e assassinar as pessoas, roubar. Esse eu não respeito e não concordo. Para ele, tem as leis, ele tem que ser preso, tem a justiça para julgar. No caso de quem faz opções pessoais que não necessariamente afetam a tua vida, né, eu respeito, não concordo, mas respeito. E cabe ao Estado, se necessário, criar uma política de proteção a essas pessoas. Esse é o papel do Estado, né? Bom, à distância, como você observa o comportamento do seu partido aqui dentro de Araraquara? Vocês pensam em eleger um prefeito? Pensam em união com os demais partidos? Qual é o tipo de negociação que está ocorrendo a esta altura no sentido de tentar brigar por uma transformação política? Então, todo e qualquer partido político, ainda mais um partido do tamanho do Republicanos, ele busca ter uma opção para prefeito das cidades. Em Araraquara não é diferente. O Republicanos busca ter um nome que possa ter condições de disputar a eleição para prefeito e derrotar o PT. Esse é o grande projeto do Republicanos. E exatamente por achar que nós vamos derrotar o PT, o Republicanos tem a humildade de entender de que a alternativa pode ser outro nome, desde que ele consiga representar o projeto de tal forma que consiga nos dar garantias de que nós vamos ter êxito. O que não pode acontecer aqui em Araraquara? É continuar com esse discurso de que esse é a velha política e outro é a nova política. O que eu acompanho muito e dou muita risada? Eu vejo um monte de gente escrevendo nas redes sociais de que o Lapena é a nova política de Araraquara. O Lapena foi vereador, já foi vereador. 2 mandatos. Ele já teve em 4 partidos. O Lapena já teve no PSDB, que eu sei, tá? No PV, no PSB e no PP. 4. Então não pode falar para mim que o Lapena é a nova política. O Lapena precisa decidir se ele quer ser prefeito de Araraquara. Porque ser prefeito de Araraquara significa se dedicar à cidade. O Lapena, na condição de vereador, ele aparecia na Câmara só na terça-feira. Lapena nunca foi em audiência pública, Lapena nunca visitou os bairros, né? O Lapena se preocupava em ser médico. E tinha o lobby dele, que era ser vereador de terça-feira na Câmara. Se o Lapena quer ser prefeito de Araraquara, ele precisa primeiro se dedicar à cidade. Eu posso ousar dizer aqui que tem um monte de bairro de Araraquara que o Lapena nunca pôs o pé. Como é que um prefeito de uma cidade do nosso porte pode governar a nossa cidade sem sequer nunca ter ido até Águas do Paiol? Nunca ter ido no Novo Araraquara, nunca ter ido no Parque Gramado, nunca ter visitado o Jardim das Hortênsias. Eu conheço a cidade de Araraquara, porque quando eu era vereador aqui, eu visitava os bairros, eu participava ativamente de audiência pública, eu trabalhava de fim de semana, nada contra a opção, né? Mas não dá para você fazer da política, da função política, um complemento da sua vida. Não dá. Você faz uma coisa ou você faz outra. Nós estamos aqui de sábado. Eu vim passar o fim de semana em Araraquara, trabalhei a semana inteira igual um doido em São Paulo, né, uma das secretarias mais delicadas da cidade, que é a Secretaria da Habitação, e poderia estar na minha casa fazendo um churrasco, tomando uma cerveja com os meus amigos, mas eu vim atender e agradeço muito o convite que vocês fizeram para a gente bater esse papo aqui, porque eu quero continuar discutindo a minha cidade, eu quero o melhor para a minha cidade, né? Então, essa história de ficar, esse é o novo, esse é o velho, para que isso é discurso para perder tempo, para agradar o ego de quem gosta de discutir de política no celular e atrás de uma rede social, né? É para discutir sério? Então vamos lá, qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é construir um nome que possa enfrentar e ser uma alternativa real nas urnas ao atual projeto que está aí. O atual projeto que está aí é representado pelo prefeito Edinho, que é candidato do PT e uma das principais lideranças do PT no Brasil. Araraquara quer continuar sendo governada pelo PT, até porque
Este PT que governa a cidade não cumpriu nem 5% de tudo que prometeu em 2016. E faz falta o apoio do governo federal? Mas muita falta, principalmente num país que tem o pacto federativo que nós temos. Você não governa uma cidade do tamanho da nossa se você não tiver o apoio do governo estadual e o apoio do governo federal. Até porque o custeio da máquina de Araraquara é muito caro. Para a gente ter a qualidade de vida que a gente tem aqui em Araraquara, isso tem um preço alto para a cidade. O poder e a capacidade de investimento da Prefeitura de Araraquara é insignificante, né? Quando você tem uma máquina que custa muito caro, você tem que tomar medidas para diminuir a máquina, aumentar a parceria da iniciativa privada na cidade e estreitar as relações com o governo federal e com o governo estadual, você não tem dúvida nenhuma. E isso falta muito para Araraquara hoje. Então é isso que a gente precisa se concentrar e discutir. É para derrotar o PT e colocar Araraquara de novo no centro da política brasileira, no centro da economia brasileira? Então vamos parar com esse negócio de que tem rodízio de poder, que eles ficam entre eles trocando, porque é engraçado. Parece até de que eu quero que o Edinho continue prefeito. Então quer dizer que quem é contra o Edinho e fala que quando a gente diz que vai lançar um candidato, olha lá, estão querendo dividir, eles são contra a gente, eles querem que o Edinho continue prefeito. Esse é um discurso absolutista, de que, por exemplo, só é bom para a cidade quem, por exemplo, defende a candidatura A ou B. O Republicanos vai ter um nome para prefeito em Araraquara, um nome capacitado, que tenha condições, inclusive, de negociar de forma a mostrar respeitabilidade na cidade. Mas vai apoiar algum ou vai ter um? Não necessariamente levaria o nome até o final se construirmos todos uma alternativa contra o PT. Essa é a diferença. Essa é uma ameaça? Não é uma ameaça, é uma questão objetiva, porque se nós estivermos desunidos, o Edinho vai ganhar a eleição de novo. Simples assim. Não adianta ficar fazendo um discurso de que é hora de renovação, de que é hora do novo, e não entender de que, na verdade, é hora de se unir contra um projeto que faz mal para a cidade. Do ponto de vista administrativo, eu estou dizendo, tá? Esse projeto atual que governa agora faz mal do ponto de vista administrativo e de gestão, até porque não cumpriu 5% do que prometeu em 2016. Não cumpriu 5%. Repito, a única coisa que o prefeito de Araraquara consegue fazer razoavelmente bem para a cidade é cuidar da ferroviária. Do resto, zero. E nós queremos continuar esse projeto? Não. Então a gente precisa se unir para derrotá-lo, senão ele vai ganhar de novo. Mas você fala como candidato? A prefeito? Não, porque eu não tenho condições nenhuma de ser candidato a prefeito hoje. Né? Eu hoje estou num outro desafio na minha vida, eu passo a maior parte do meu tempo hoje em São Paulo, ou seja, porque eu trabalho muito lá, né? A Secretaria da Habitação consome demais as minhas energias, eu já dei a minha contribuição para a cidade nessa perspectiva. Eu fui candidato a prefeito em 2016, fui vereador 2 mandatos, presidente da Câmara. Eu acho que a gente tem outras alternativas, a gente pode construir outras alternativas que inclusive contemplem alguns desejos que são reais. Tem um setor do eleitorado que quer um nome novo, quer algo novo, algo diferente, que não tenha ainda sido testado. E aí a gente tem que construir esse nome. Não é os que estão aí, não é o Goca, não é o Lapena, não é o Marcelo Barbieri, não é o Massafera, não é a Edna. Não são. Pode ser um deles, se a gente entender que neste momento um desses está preparado para enfrentar o PT. Mas não são os novos, porque todos esses aqui já foram testados. E aqui não estou fazendo também juízo de valor. Não houve nenhuma preocupação em se preparar alguém, né? Nenhum partido teve essa iniciativa. Não, isso é verdade. Mas, Ivan, veja só, o fato de ser novo ou velho também é muito relativo. Eu sou daqueles que acham que não importa ser novo ou ser velho, tem que ser bom. Correto. Porque tem gente nova que pode ser um desastre, tem gente velha que a gente já sabe que é um desastre. Né? Então tem que ser bom. Né? Tem que conseguir representar a altura daquilo que a gente deseja, tem que ter capacidade de liderança. Primeira coisa que um prefeito precisa ter é capacidade de liderar, porque não é fácil você liderar. Liderar significa você fazer com que as pessoas te vejam com respeito. Elas não precisam te amar, elas precisam te respeitar. Né? E eu te falo isso porque eu vivo isso no dia a dia. Eu lidero uma secretaria importante, uma equipe importante. E eu costumo dizer, eu não vim aqui para que vocês se tornem meus amigos.
Eu vim aqui para que vocês tenham o meu respeito e me respeitem. E que tenham uma boa recordação minha no dia que eu sair. Então, primeiro, precisa ser um bom líder, tem que ter capacidade de liderar. Tem que ter capacidade de gestão. Tem que conhecer a cidade. E tem que ter, acima de tudo, uma visão moderna, porque os tempos são os outros. Né? Os tempos são de parceria muito forte com a iniciativa privada. Os tempos são de muita austeridade, de muita correção, de muito zelo com o dinheiro público. Né? E de que não tenha a prefeitura como um objeto de poder, mas, na verdade, como uma tarefa de prestação de serviço para a sua comunidade e para a sua cidade. Por isso que eu não sou candidato a prefeito. Sabe por quê? Eu não sou louco em ser prefeito de Araraquara. Se eu tivesse ganhado a eleição em 2016, eu ia prestar um serviço à cidade que me adotou e que eu amo. Né? Você vai ser candidato de novo algum dia? Possivelmente não. Agora, eu não vou dizer que nunca mais vou disputar uma eleição. Mas você perguntar, você hoje tem vontade de disputar a eleição? Não, nenhuma. Eu estou dando uma contribuição para o meu país, hoje para a cidade de São Paulo, com um pouco da experiência que eu acumulei, adquiri aqui em Araraquara. Então, acho que não dá para você disputar a eleição só pelo fato de você querer o poder. Você tem que disputar porque você quer prestar um serviço para a tua cidade, ou para o teu país. Então, você bateu no Edinho na última eleição. E já bati aqui também. Puta, mas... Fala que não ia fazer. Ô, Edinho, não leva mal, que não é nada contra a sua pessoa, não, tá? Então, mas você bateu nele e deu com os burros na água, como diria minha avó. Agora, o seguinte, esse bloco que tenta se unir vai seguir os seus princípios? Não sei, e não são obrigados a seguir. Mas você acha que seria necessário bater para poder desarmar o inimigo? Mas é uma questão de característica. Essa é a minha característica pessoal. Eu não tenho dificuldade em falar o que eu penso. Mas como seria bater e assim, ganhar a eleição do PT? Eu sou contundente, eu não sou desrespeitoso. Exatamente. Certo? Eu sou contundente, eu não sou desrespeitoso. Eu não estou aqui criticando a pessoa do Edinho. Né? Que, diga-se passagem, teve um papel importante na minha vida e eu sei reconhecer isso. Não, eu disse ele aqui outro dia. Quem me trouxe para Araraquara foi o Edinho. Eu vim conhecer Araraquara para valer a partir do convite do Edinho. Quem me deu a oportunidade de exercer uma atividade pública estratégica em Araraquara foi o Edinho, quando eu fui chefe de gabinete dele na prefeitura. Então, eu sei reconhecer a importância que ele teve na minha vida. Isso não significa que eu tenho que compactuar e concordar com as coisas que ele faz hoje, ou que ele fez no passado, depois que nós deixamos de ser aliados e parceiros políticos. Né? O que eu estou dizendo é assim, ninguém precisa ter o mesmo estilo do João Farias. Não estou pedindo, agora tem que ter a mesma capacidade de desprendimento que eu tenho. Eu poderia estar aqui dizendo para você que eu vou disputar a eleição para prefeito em Araraquara. Tenho toda a legitimidade para isso. Fui vereador 2 mandatos aqui, fui presidente da Câmara. Disputei a última eleição. Eu seria um candidato natural a prefeito aqui do meu partido, que é um partido hoje que tem mais de 32 deputados no Congresso Nacional. Nós somos maior que o PSDB na Câmara dos Deputados. Nós temos mais tempo de TV que o PSDB, que é um partido tradicional do Brasil. Nem por isso eu estou aqui, Ivan, dizendo que sou candidato a prefeito. Estou dizendo assim, o Republicanos pretende ter um candidato a prefeito, tá certo? Porém, não está fechado a discutir uma alternativa que seja capaz de enfrentar o PT e o Edinho com êxito de ganhar a eleição. Se vai ganhar ou não, é outra história. Quem vai decidir se é o povo de Araraquara. A gente tem que respeitar a decisão do povo. Porque eu sou, acima de tudo, democrata. Né? Eu sou um cara defensor da democracia. Eu respeito quem elegeu o Edinho. Não concordo, mas respeito. Foi uma escolha do eleitor soberano de Araraquara. Se ele entendeu de que eu deveria ser o último colocado, eu respeito todos aqueles que deixaram de votar em mim ou votaram no Edinho, porque viam em mim uma ameaça à pessoa dele, à cidade. Respeito muito, porque eu sou democrata. Isso não significa que eu preciso concordar. Então, o que eu estou dizendo, tem um eleitorado de Araraquara que gosta e é simpático ao PT. E é simpático ao Edinho. É uma parcela significativa. Em Araraquara não tem 2 turnos. Araraquara é um turno só. Porque se tivesse 2 turnos, estava resolvido. O Edinho não ganhava a eleição em hipótese nenhuma. Nem agora e nem nas que ele ganhou lá atrás. Ele perdia se tivesse 2 turnos. 35%. Só que aqui tem um turno só. Se você não tiver esse entendimento e entender que precisa conversar, mesmo tendo diferença, nós estamos falando de construir um pacto em defesa de um projeto alternativo ao do PT, que a gente conhece, sabe o que é,
sabe os modus operantes, sabemos como governa, sabemos quais os acordos que constrói para governar. A gente conhece, eu conheço, você conhece, Marcelo conhece. Nós queremos isso para nossa cidade, para o nosso país? Não, então pera um pouquinho, vamos deixar de lado algumas diferenças que nós temos e vamos construir um projeto para a cidade de Araraquara moderno, que melhore as condições da saúde, que melhore as condições da segurança, que cuide da zeladoria da cidade melhor, porque nossas ruas estão tudo estouradas, os nossos terrenos estão todos abandonados, tá certo? E que tenha uma proximidade maior com o governo do estado, com o governo federal, uma capacidade de diálogo com dois entes que são fundamentais para que a cidade possa crescer. Vamos fazer? Vamos. Eu topo. Ah, não vamos, porque o João é de direita, porque o João é não sei o quê. Tá bom, meu irmão. Fica aí na rede social, passando o dia xingando eu, xingando o Marcelo, o Dimas, o Massafera, a Edna, o Edinho, e vamos ver mais 4 anos o PT governando. Paciência. A vida é assim, essa é a democracia. É um desabafo, né? Não é mais que um desabafo, é uma constatação, viu, Ivan? Bom, João, nós conversamos aqui 1 hora praticamente sobre política, a vida da cidade, mas na finalização deste nosso programa, o que nós não falamos? O que você gostaria de deixar para os republicanos? Ivan, eu queria, na verdade, aproveitar essa oportunidade. Eu estava com saudade de poder falar com a população de Araraquara, né? Agradecer muito a cidade, eventualmente pedir desculpas para aqueles que vêem no meu jeito um jeito ruim por conta da minha contundência, enfim. Não, é a sinceridade, eu nunca atuei aqui em Araraquara com a intenção de prejudicar ninguém, né? E tudo que eu tentei fazer aqui foi para fazer da nossa cidade uma cidade melhor. Eu tenho por Araraquara uma grande paixão. Eu tenho muito orgulho de dizer que meu filho é araraquarense. Eu queria ter tido, se eu pudesse escolher, onde é que você quer? Eu queria ter nascido em Araraquara. Eu não tive esse privilégio. Meu filho teve, né, de ter nascido aqui e está lá no documento dele, filho de Araraquara. Eu amo essa cidade do fundo do meu coração, gosto muito dela. E eu espero que ela continue sendo maravilhosa, que ela continue sendo a Morada do Sol, que a gente tanto aprecia, que as pessoas daqui tenham cada vez as melhores condições de vida. E olha, eu vou dizer para você, eu mais do que ninguém hoje posso dizer o quanto Araraquara é uma cidade privilegiada, Ivan. Eu, na condição de secretário de Habitação de São Paulo, eu visito cada local na cidade de São Paulo, as condições que as pessoas vivem, que é assim de dar muita dó, de cortar o coração. As pessoas morando em encostas, em morro que está para despencar, em cima de córrego que está para, que no período de chuva, transbordar, com presença de rato, com presença de lixo, em situação precária, sem água, sem luz. E ainda assim tem gente que é feliz. Nós vivemos numa cidade que tem uma estrutura maravilhosa, completamente toda asfaltada, que tem água, que tem esgoto, onde o índice de criminalidade não é um dos piores. Precisa cuidar? Claro que precisa, mas é uma cidade privilegiada. O que ela precisa é que os gestores dela sejam um pouco mais responsáveis por ela, cuidem dela com mais carinho, não só em ano de eleição, que tenham por ela uma dedicação maior do que tem, que não faça da prefeitura um sonho, um consumo de poder pelo poder. Então, o que eu quero é dizer que o que eu puder fazer para Araraquara continuar sendo uma cidade maravilhosa e cada vez melhor, eu vou fazer enquanto eu ver, porque é a cidade que eu repito, eu escolhi para morrer. E que as pessoas que me ouvem e que de uma certa forma pensam, não na totalidade, porque ninguém é obrigado a pensar 100% como, mas concordam com a maioria daquilo que eu penso do ponto de vista da disputa política de Araraquara, que tenha a humildade nesse momento de entender que é hora de diálogo dos setores de centro, os setores de centro-direita, os setores mais moderados, que entendem que Araraquara não pode continuar sendo governada pelo PT, porque o PT, do ponto de vista nacional, hoje é ruim para o Brasil e, consequentemente, ruim para Araraquara. O projeto político que o PT representa e o modelo de gestão que o PT propõe. É esse o debate que nós temos que fazer. E construir uma alternativa. Os republicanos estão dispostos a isso, mesmo, repito, e vocês vão saber em breve, mesmo tendo candidato a prefeito, com capacidade de gestão política e que pode ser a grande alternativa. Que pode ser ele.
Pode ser o nosso candidato, que nós estamos trabalhando, que eu não posso divulgar ainda, porque ainda não está fechado, né? Não vou cometer dois erros idênticos ao mesmo tempo. Apesar que o Coca não, viu? Você disse que estava, tá, Coca? Não vem, não. Não adianta ficar bravo comigo, não. Você me conhece, sabe que eu sempre fui assim, né? Então, nós topamos conversar. Se não, vamos para a disputa, porque nós somos um país democrático, o Republicanos vai disputar a eleição, vai ter chapa de vereador, vai eleger vereador, mas nós vamos ver mais 4 anos quadrinho com o PT. Que também, se tiver que ser, também não tem problema, não. Democracia é isso, bicho. Exatamente. Bom, conversamos aqui nesta manhã de sábado com João Farias, que foi vereador em nossa cidade, ocupou vários cargos dentro do município e hoje é o secretário de Habitação na cidade de São Paulo. João, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Nós tivemos aqui uma verdadeira aula. Posso dar a última pitada? Lógico. Gente, vai ter eleição, vê dar uma melhoradinha na Câmara, porque tá, né, mais ou menos aí, viu, meus amigos vereadores, né? Tá mais ou menos, viu? Precisa melhorar essa Câmara aí da próxima, tá? Tá dado o recado, então. Falei todo mundo, essa semana aqui, vão bater em mim, rapaz. Nossa Senhora. Você vai ver a rede social. Você me ajuda aí, Ivan. Não vou ajudar ninguém, não. Chega, valeu, gente. Chega minhas pauladas. Chega minhas pauladas, né? Cada um que leve a sua. É isso aí. Muito obrigado, João. Um forte abraço e encerramos assim este nosso plantão RCA. Muito